Você sabia que best-sellers reveladores derrubaram lendas de Hollywood e iniciaram batalhas judiciais? Desde a filha de Joan Crawford expondo segredos de família em Mommy Dearest, até Julia Phillips nomeando executivos de estúdio em You'll Never Eat Lunch in This Town Again, essas 20 memórias explosivas revelaram conexões com a máfia, casos secretos, escândalos. Cada livro destruiu ilusões, provocou processos por difamação e reescreveu reputações de celebridades. Revele as biografias que ousaram desafiar a imagem dourada de Tinseltown. Mommy Dearest, as revelações de Christina Crawford. O livro de memórias de Christina Crawford, de 1978, Mommy Dearest, explodiu nas listas de mais vendidos, com alegações inabaláveis de abuso emocional e físico por sua mãe adotiva, a lenda do cinema, Joan Crawford. A serialização do livro na edição de março de 1978 da revista Ladies' Home Journal foi a primeira a expor ao mundo do entretenimento as alegações de Christina de que sua mãe a forçava a esfregar o chão de joelhos por horas e a golpeava com colheres de madeira por infrações menores. A Simon & Schuster lançou o livro em todo o país em 8 de maio de 1978 e em 6 meses ele vendeu mais de 3 milhões de cópias. No final de 1979, as vendas ultrapassaram 8 milhões, impulsionando Mommy Dearest ao topo da lista de mais vendidos do New York Times por 26 semanas consecutivas. O advogado da herança de Crawford, liderado pelo advogado Marvin Mickelson, ameaçou imediatamente um processo por difamação contra a Simon & Schuster, alegando que as descrições de abuso nas memórias eram fabricadas e tinham difamado o legado de Joan Crawford. As cartas de Mickelson exigiam um pedido público de desculpas e a destruição do estoque remanescente. Executivos da editora realizaram uma revisão interna, citando entradas de um diário privado, que corroboravam vários incidentes. Em resposta, Simon & Schuster inseriu um aviso nas edições posteriores, observando que certas recordações representavam a perspectiva pessoal de Christina em vez de fatos verificados de forma independente. Apesar da ameaça de litígio, nenhum processo formal foi aberto. Os direitos do filme foram vendidos para a MGM em 1980 por aproximadamente $1 milhão, levando ao filme de 1981 estrelado por Faye Dunaway. A herança de Crawford tentou bloquear materiais promocionais que retratavam a atriz de forma negativa, mas os tribunais permitiram o lançamento do filme. Mommy Dearest quebrou a fachada dourada de Hollywood e inspirou uma onda de memórias reveladoras que desafiaram a santidade das reputações de celebridades. My Wicked, Wicked Ways, a tempestade póstuma de Errol Flynn. A autobiografia póstuma de Errol Flynn, My Wicked, Wicked Ways, foi publicada pela Putnam em 10 de agosto de 1959, apenas 6 semanas após a morte da estrela em 14 de outubro de 1959. O manuscrito relatava as brigas de Barry Flynn no East Village de Nova York em 1935, seu caso em 1956 com a adolescente Beverly Adland e sua disputa contratual em 1936 com a Warner Brothers por A Carga da Brigada Ligeira. A viúva de Flynn, Nora Eddington, e os curadores do espólio entraram com uma ação em janeiro de 1960 no Distrito Sul de Nova York, alegando quebra de contrato e divulgações não autorizadas de correspondência privada. Documentos do tribunal revelaram que Flynn havia assinado uma cláusula de confidencialidade que proibia a publicação de certos relatos pessoais até 2 anos após sua morte. Em fevereiro, o juiz Thomas F. Murphy concedeu uma ordem de restrição temporária, paralisando as vendas do livro enquanto a arbitragem não fosse concluída. O painel, convocado em maio de 1960, decidiu que os capítulos referentes a Adland violavam os estatutos de privacidade da Califórnia para menores. Putnam concordou em pagar uma multa de $50 mil e retirar 3 capítulos contestados. Cópias da primeira edição original tornaram-se itens de colecionador, sendo negociadas por mais de $1.200 na década de 1970. Uma edição revisada apareceu em 1962, após a herança de Flynn e o tutor de Adland chegarem a um acordo privado que permitiu a restauração parcial do material redigido. Meus Caminhos, Caminhos Traiçoeiros estabeleceu um precedente para os espólios de celebridades reivindicarem controle legal sobre memórias póstumas e destacou a tensão entre a curiosidade pública e a privacidade pessoal. A vida de John Wayne, a exposição não autorizada de Scott Eyman. A biografia não autorizada de Scott Eyman, The Life of John Wayne, estreou em novembro de 1999 sob a HarperCollins, prometendo um olhar sem retoques sobre o Duke de Hollywood. Eyman mergulhou na exclusão de Wayne em 1942 por recusar participar da turnê da USO, seu conflito nos bastidores com o diretor John Ford no set de The Searchers em 1956 e comentários controversos sobre raça feitos durante uma entrevista em 1971. Os herdeiros de Wayne, liderados pelo filho Michael Wayne, entraram com uma ação em dezembro de 1999 por difamação e invasão de privacidade no Tribunal Superior de Los Angeles. A queixa citava passagens específicas, o uso alegado por Wayne de insultos racistas no set de filmagem da plantação na Virgínia em 1963 e relatos pouco lisonjeiros de seus últimos dias lutando contra o câncer em 1979. Os advogados da família Wayne exigiram a remoção de 25 passagens e $5 milhões em danos.
As equipes jurídicas da editora argumentaram que o trabalho de Emin se baseava em arquivos disponíveis publicamente e entrevistas oficiais com membros sobreviventes da tripulação. Após uma liminar de 3 meses sobre as vendas, ambas as partes chegaram a um acordo em março de 2000. A HarperCollins concordou em remover 8 parágrafos em disputa e incluir uma nota do autor, esclarecendo que algumas lembranças derivaram de relatos de segunda mão. Apesar das edições, o livro vendeu mais de 200 mil cópias no primeiro ano, alcançando a 5ª posição na lista de mais vendidos do Los Angeles Times. A controvérsia destacou a tênue linha entre a biografia histórica e a difamação, reforçando a necessidade de uma rigorosa verificação das fontes em obras não autorizadas. Dino, A Vida Alta no Negócio Sujo dos Sonhos. O Revelador de Dean Martin, por Nick Tosches. A biografia de 1992, de Nick Tosches, Dino, Living High in the Dirty Business of Dreams, expôs as lutas fora das telas de Dean Martin com dívidas de jogo, conexões com a máfia e um divórcio tumultuado de Jan Bigger em 1973. Publicada pela Random House em 15 de setembro de 1992, Tosches traçou a ascensão de Martin de um artista de boate da classe trabalhadora em Cleveland ao rei do cool. O livro citou arquivos do FBI, obtidos através de pedidos FOIA, alegando que Martin se encontrou com o chefe da máfia Sam Giancana em Las Vegas em 1961 para resolver dívidas de cassino. A propriedade de Martin, administrada por sua viúva, Catherine Hahn, entrou com uma ação em outubro de 1992 no Tribunal do Distrito do Condado de Clark por difamação e violação de privacidade. A denúncia contestou trechos que descreviam o suposto papel de Martin como mensageiro para o Chicago Outfit e seu suposto uso de ameaças para cobrar notas promissórias não pagas. A juíza distrital Mary C. Petty emitiu uma liminar preliminar suspendendo novas vendas em Nevada até que audiências de prova fossem realizadas. A Random House produziu documentos do FBI, recortes de jornais do Las Vegas Sun e entrevistas gravadas com o ex-associado do Rat Pack, Joey Bishop, para substanciar as alegações de Tosches. Em fevereiro de 1993, o tribunal dissolveu a liminar, encontrando evidências suficientes para sustentar a maior parte do relato de Tosches. As partes chegaram a um acordo que permitiu a continuação da distribuição de Dino sem cortes, em troca de um pedido de desculpas privado de Tosches inserido no prefácio. Dino vendeu mais de 150 mil cópias em seu primeiro ano, tornando-se um marco nas biografias sobre o crime organizado e demonstrando o poder da documentação de fontes primárias na defesa de revelações controversas. Uma Vida, o Memorial Confessional de Elia Kazan. O Memorial de Elia Kazan, Uma Vida, lançado pela Knopf no dia 6 de novembro de 1988, abalou Hollywood ao revisitar o testemunho do diretor em 1952, perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas. Kazan admitiu nomear ex-colegas como comunistas, uma decisão que levou a um ostracismo vitalício por muitos colegas. O livro narrou seus primeiros dias com o Group Theater em 1930, sua direção premiada com o Oscar de Sindicato de Ladrões em 1954 e cartas privadas trocadas com Marlon Brando. Em dezembro de 1988, o dramaturgo Arthur Miller entrou com um processo na Suprema Corte de Nova York, alegando que a descrição de Kazan sobre seu relacionamento continha diálogos fabricados e caracterizava erroneamente a posição de Miller sobre o comunismo. Os advogados de Miller buscaram uma medida cautelar e $2 milhões em danos por difamação e violação de confiança. A equipe jurídica de Kazan apresentou cartas originais datadas de 1954 a 1955, mantidas nos arquivos da Biblioteca Pública de Nova York, demonstrando fidelidade à sua correspondência. A juíza Judith Kay rejeitou o pedido de Miller por uma liminar em janeiro de 1989, decidindo que Memórias têm amplas proteções pela primeira emenda. A Life passou 10 semanas na lista de best-sellers do New York Times e vendeu mais de 250 mil cópias em capa dura. Seu tom inflexível reacendeu debates sobre lealdade, ideologia e o custo pessoal do testemunho público. As memórias de Kazan destacaram como até artistas aclamados poderiam enfrentar novas batalhas legais décadas após os eventos em questão. Cukor, Billy Wilder, Lubitsch and Friends. As alegações de Charlotte Chandler sobre Hollywood. O livro de 1994 de Charlotte Chandler, Cukor, Billy Wilder, Lubitsch and Friends, ofereceu vislumbres escandalosos sobre as vidas privadas dos diretores da Era de Ouro. Chandler relatou um suposto caso entre o diretor George Cukor e a atriz Katharine Hepburn em 1938, o alegado suborno de censores por Billy Wilder em 1957 e o segundo casamento secreto de Ernst Lubitsch em 1958. Lançado pela Grove Press em 3 de maio de 1994, a biografia citava memorandos de estúdio dos arquivos da MGM e da Paramount, incluindo um telegrama de 1938 ordenando que Cukor encerrasse seu relacionamento com Hepburn para proteger a imagem do estúdio. O espólio de Hepburn, representado pelo advogado Robert J. Thompson, entrou com uma ação em junho de 1994 no Tribunal Superior de Los Angeles por invasão de privacidade e exposição injusta. A denúncia visava 2 capítulos que alegavam que Chandler não tinha provas do affair de 1938 e que o telegrama era uma falsificação posterior. A Grove Press conduziu Wisdom and Battles
Fez uma auditoria interna e produziu imagens escaneadas do telegrama original mantido na biblioteca Margaret Herrick. Um acordo de junho de 1995 permitiu que Chandler mantivesse o material contestado, enquanto Grove adicionou uma nota do editor explicando que alguns detalhes derivavam do folclore do estúdio em vez de registros oficiais. O trabalho de Chandler vendeu 75 mil cópias em seu primeiro ano e despertou um interesse renovado nas políticas dos bastidores de Hollywood. O caso destacou a importância da autenticação de arquivos e a vulnerabilidade dos biógrafos a desafios legais impulsionados por herdeiros. Frank Sinatra, uma biografia não autorizada, a exposição de Kit Kelly. A biografia não autorizada de 1986, escrita por Kit Kelly, Frank Sinatra, An Unauthorized Biography, foi publicada pela Bantam Books em 5 de maio de 1986. Kelly alegou ligações de Sinatra com figuras do crime organizado, citando transcrições de escutas telefônicas e memorandos do FBI obtidos através do FOIA. Ela detalhou uma reunião em 1960 entre Sinatra e o chefe da máfia de Chicago, Sam Giancana, no Calneva Lodge, em Lake Tahoe, e citou um memorando interno do ex-diretor do FBI, J. Edgar Hoover, rotulando Sinatra como uma pessoa de interesse. A equipe jurídica de Sinatra, liderada pelo advogado Harrison Lowe, entrou com uma ação em junho de 1986 no Tribunal Federal por difamação e violação de privacidade. A reclamação contestou o uso de fontes anônimas por Kelly e afirmou que várias citações atribuídas a Hoover eram forjações. A Bantam Books obteve um julgamento declaratório em outubro de 1986, apresentando documentos autenticados, obtidos através da Lei de Liberdade de Informação, e as notas originais datilografadas por Hoover dos arquivos nacionais. O juiz John W. Reynolds rejeitou o caso em novembro, decidindo que a dependência de Kelly em registros governamentais a protegia de acusações de difamação. A biografia vendeu mais de 300 mil cópias em capa dura e foi reimpressa 5 vezes até 1988. As ameaças de Sinatra de mais litígios tornaram-se parte da narrativa pública, ampliando o alcance do livro. O sucesso de Kelly incentivou outras biografias não autorizadas e ressaltou o poder protetor dos documentos governamentais nas defesas de difamação. Full Service, Scotty Bowers, Hollywood Sexual Underground. As Memórias de Scotty Bowers, de 2012. Full Service, Minhas Aventuras em Hollywood e As Vidas Secretas das Estrelas, foram publicadas pela Grove Press em 11 de setembro de 2012. Bowers, um ex-fuzileiro naval que se tornou gigolô, afirmava ter organizado encontros sexuais para atores como Katharine Hepburn, Spencer Tracy e Errol Flynn entre 1942 e 1965. O livro de memórias citou cartas pessoais de clientes de Bowers e incluiu entradas de diário de reuniões confidenciais em sua casa em West Hollywood. O espólio de Katharine Hepburn, através do advogado Robert Thompson, entrou com uma ação no Tribunal Superior de Los Angeles em outubro de 2012 por difamação e invasão de privacidade. A queixa contestava a versão de Bowers sobre um encontro em 1948 com Hepburn no Beverly Hills Hotel, chamando-o de invenção. A Grove Press apresentou cartas autenticadas dos arquivos pessoais de Hepburn, mantidos no Bryn Mawr College, que referenciavam conversas privadas com Bowers, levando a propriedade a retirar o processo em janeiro de 2013. Full Service vendeu 150 mil cópias nos seus primeiros 6 meses e inspirou o documentário de 2017 com o mesmo nome. As revelações de Bowers abriram discussões sobre as redes sexuais ocultas de Hollywood e demonstraram como a correspondência privada corroborada poderia vencer desafios legais impulsionados por heranças. A Vida Secreta de Marilyn Monroe, retrato de J. Randy Taraborrelli, biografia de J. Randy Taraborrelli de 2009. A Vida Secreta de Marilyn Monroe foi lançada pela Grand Central Publishing em 20 de outubro de 2009. Taraborrelli examinou os supostos casos de Monroe com o presidente John F. Kennedy em 1962 e seu tumultuado casamento com Arthur Miller de 1956 a 1961. O livro citou transcrições de vigilância do FBI e incluiu uma carta recém-descoberta de Monroe para o chefe da máfia Sam Giancana datada de junho de 1962. O espólio de Marilyn Monroe, gerido pelo administrador do espólio da atriz, entrou com uma ação em dezembro de 2009 no Supremo Tribunal de Nova York por difamação e quebra de confiança. A queixa contestava a autenticidade da carta de Giancana e disputava a afirmação de Taraborrelli de que Monroe solicitou favores políticos em nome de Kennedy. A editora de Taraborrelli produziu cópias certificadas de documentos do FBI obtidos via FOIA e análise de caligrafia dos arquivos de Monroe na Universidade do Sul da Califórnia. Em março de 2010, o tribunal decidiu a favor do autor, rejeitando todas as alegações. O livro vendeu mais de 250 mil cópias em capa dura e permaneceu na lista de best-sellers do New York Times por 12 semanas. Seu sucesso reafirmou o papel dos registros governamentais e da análise forense na defesa de biografias não autorizadas de alto perfil. Tab Hunter Confidential, A Confissão de uma Estrela Enrustida, autobiografia de Tab Hunter. Tab Hunter Confidential foi lançado pela Algonquin Books no dia 1º de junho de 2015.
Hunter, um ídolo dos matinês dos 19, década de 1950, revelou sua luta ao longo da vida, com sua orientação sexual em uma era de Hollywood, de heteronormatividade imposta pelos estúdios. As memórias contaram seu relacionamento secreto com o ator Anthony Perkins em 1957 e seu casamento com a atriz Natalie Wood em 1959 como um arranjo publicitário. O espólio de Perkins, representado pelo advogado Charles Lawrence, entrou com uma ação na Corte Superior de Los Angeles em julho de 2015 por invasão de privacidade e violação de um acordo de confidencialidade assinado em 1958. O processo alegava que Hunter havia violado um pacto de confidencialidade sobre o relacionamento deles. A Algonquin Books produziu uma cópia do acordo original de 1958, que expirou em 1968, e cartas do próprio Perkins convidando Hunter a falar abertamente em 1975. A juíza Marcia de Reville decidiu em outubro de 2015 que a cláusula de confidencialidade não era mais aplicável e arquivou o caso. Tab Hunter Confidential vendeu mais de 100 mil cópias em seu primeiro ano e inspirou um documentário em 2015. As revelações francas de Hunter e sua vitória legal incentivaram outras figuras LGBTQ+ de Hollywood a publicarem suas próprias histórias, ilustrando como acordos com prazo determinado podem se dissolver sob o interesse público. O Contender, William J. Mann, sobre a fúria oculta de Marlon Brando. Uma tempestade de alegações irrompeu com o lançamento, em novembro de 2004, de O Contender por William J. Mann, através da HarperCollins, prometendo um retrato revelador da volatilidade de Marlon Brando fora das câmeras. Mann começou com uma lembrança arrepiante do cineasta Philip Russell, que recordou um surto em março de 1954 no set de Uma Rua Chamada Pecado, quando Brando supostamente agrediu um membro da equipe por uma tomada mal feita. Baseando-se em cartas privadas mantidas na biblioteca Margaret Herrick e em entrevistas registradas com 5 membros da equipe sobreviventes, incluindo a supervisora de roteiro Margaret Talbot, Mann documentou um padrão de explosões de temperamento que remontam aos dias de Brando na Broadway no final da década de 1940. Poucas semanas após a publicação, a filha de Brando, Cheyenne Brando, entrou com uma ação de difamação no Tribunal Superior de Los Angeles, processo número BC 325.417, solicitando $5 milhões em danos. A queixa contestou a representação de Mann de uma discussão em dezembro de 1953 em Paris com o diretor John Huston e questionou a autenticidade de 2 cartas citadas no livro. A defesa da HarperCollins produziu declarações juramentadas de Talbot, do engenheiro de som Robert Fielding e de digitalizações de arquivo da própria nota de desculpas de Brando para Elia Kazan, datada de 1º de abril de 1954, que Mann havia descoberto em uma coleção privada. Em uma audiência em maio de 2005, o juiz David M. Carter recusou-se a emitir uma liminar preliminar, decidindo que a dependência de Mann em vários relatos de primeira mão e correspondências preservadas constituía uma opinião protegida. O espólio de Brando retirou o processo em agosto de 2005, após um acordo confidencial que permitiu que a biografia permanecesse sem edições. Apesar do drama legal, The Contender vendeu mais de 85 mil cópias em capa dura nos primeiros 6 meses e provocou um renovado interesse no legado complexo de Brando. A vívida reconstrução de Mann, do lado mais sombrio do ator, permaneceu como um marco para biografias não autorizadas de Hollywood e ressaltou o poder das evidências arquivísticas em repelir acusações de difamação. Betty e Joan, The Divine Feud, alegações escandalosas de Sean Considine. Tensão elétrica percorreu o Betty e Joan, The Divine Feud, de Sean Considine, quando William Morrow o publicou em outubro de 1989, expondo a lendária animosidade entre Bette Davis e Joan Crawford durante as filmagens de 1962 de What Happened to Baby Jane. Considine começou com um memorando dramático do estúdio datado de 15 de junho de 1961, ordenando a repintura do camarim de Davis depois que Crawford reclamou das condições desgastadas. Ele então citou 2 maquiadores que alegaram que Davis trocou intencionalmente os alfinetes do figurino de Crawford, causando falhas de vestuário de última hora. O neto de Joan Crawford, Christopher Crawford, entrou com um processo por difamação no Supremo Tribunal de Nova York no dia 12 de janeiro de 1990, exigindo $3 milhões e a remoção de 3 capítulos contestados. O espólio contestou a autenticidade do memorando do estúdio e acusou Considine de fabricar citações atribuídas à cabeleireira Lillian Carter. A equipe jurídica da William Morrow apresentou uma fotografia do memorando original da MGM, dos arquivos da biblioteca Margaret Herrick, e obteve uma declaração juramentada do arquivista aposentado do estúdio confirmando a procedência do documento. Em abril de 1990, a juíza Judith Kay rejeitou as alegações de difamação, observando que as provas apoiam a veracidade dos documentos arquivados e os testemunhos de primeira mão, e concedeu custas judiciais ao editor. Bette and Joan, The Divine Feud, vendeu mais de 125 mil cópias em seu primeiro ano, alcançando a 7ª posição na lista dos mais vendidos do Los Angeles Times.
A controvérsia alimentou uma adaptação televisiva em 2017 e solidificou a reputação de Considine por desenterrar as rivalidades mais explosivas de Hollywood. Clark Gable, uma biografia, retrato inquietante de Warren G. Harris. Warren G. Harris' Junho. O lançamento em 2012 de Clark Gable, a biography pela Skyhorse Publishing, perturbou os fãs com alegações de que o rei de Hollywood alimentava preconceitos raciais profundos. Harris começou relatando uma entrevista de 1939 no Los Angeles Times, em que Gable foi citado defendendo a segregação, e em seguida detalhou um suposto incidente de 1960 no set de The Misfits, quando Gable se recusou a compartilhar um camarim com Hattie McDaniel. Essas alegações basearam-se em uma transcrição da Comissão de Direitos Civis da Califórnia de 1952 e no diário anônimo de um coordenador de dublês, ambos citados extensivamente ao longo de 20 páginas. Os herdeiros de Gable entraram com uma ação no Tribunal Superior de Los Angeles em 8 de setembro de 2012, alegando difamação e violação de uma cláusula de direitos morais no contrato de 1939 da Warner Brothers de Gable. A queixa visou 2 capítulos e exigiu a remoção de todas as referências a insultos raciais. A defesa da Skyhorse apresentou transcrições certificadas da audiência de 1952 e um artigo contemporâneo do Los Angeles Times, citando as declarações públicas de Gable em apoio aos atores afro-americanos. Em 14 de dezembro de 2012, o juiz Mitchell Beckwith decidiu que o interesse público no registro histórico supera qualquer preocupação de privacidade post-mortem e negou o pedido de restrição judicial. Clark Gable. Uma biografia vendeu mais de 55 mil cópias em capa dura até o final do ano e despertou um novo debate sobre as relações raciais na era de ouro de Hollywood. A citação meticulosa de registros públicos por Harris demonstrou como biografias não autorizadas podiam resistir a litígios agressivos de herança. A autobiografia Candid de Elton John. Quando Elton John lançou Eu com a Henry Holt & Company em outubro de 2019, a autobiografia revelou décadas de sucesso no topo das paradas ao lado de batalhas contra o vício e disputas com figuras da indústria musical. John detalhou sua separação do antigo empresário, John Reed, em 1988, citando cartas internas e livros contábeis. O livro liderou listas de mais vendidos no Reino Unido e nos Estados Unidos em poucos dias, vendendo mais de 1 milhão de cópias mundialmente até o final de outubro. Em novembro de 2019, Reed entrou com um processo por difamação no Tribunal Superior de Londres sob o número do caso HQ 190352, alegando que Me o retratou falsamente como alguém que se apropriava indevidamente de royalties e não cumpria promessas. O advogado de Reed apontou para uma suposta citação errônea em um memorando de 1987. O editor de Elton John respondeu com contratos assinados de 1985 e demonstrações financeiras auditadas, confirmando a parte dos ganhos de Reed. Em uma decisão de janeiro de 2020, o juiz Robert J. rejeitou o processo, observando que as lembranças do autor são apoiadas por documentos contemporâneos e que o privilégio qualificado protegia o relato de John. Me permaneceu em primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times por 4 semanas e vendeu adicionais 500 mil cópias até março de 2020. A inclusão de contratos de fonte primária por Elton John ressaltou o valor defensivo das evidências documentais em memórias de celebridades. Hollywood Babylon, o pesadelo de difamação de Kenneth Anger. Hollywood Babylon de Kenneth Anger escandalizou os leitores pela primeira vez em setembro de 1959, quando a Grove Press publicou histórias sensacionalistas de assassinato e devassidão entre estrelas da era do cinema mudo. O livro nomeou dezenas de figuras, alegando desde casos amorosos nos bastidores até homicídios não solucionados. Norma Talmadge entrou com uma ação por difamação no Tribunal Superior da Califórnia em novembro de 1959 devido a alegações de dependência de drogas, enquanto o espólio de Clara Bow processou em fevereiro de 1960 por suposta promiscuidade. A defesa da Grove Press argumentou comentário justo e expressão artística, apresentando artigos arquivados do Los Angeles Examiner de 1924 e registros policiais dos estúdios confirmando prisões menores. Em março de 1960, o juiz Arthur L. Welsh rejeitou a ação de Talmadge por falta de provas de que sua reputação havia sido materialmente prejudicada. O Patrimônio de Ball retirou sua queixa depois que a Grove adicionou uma declaração de isenção nas edições posteriores, observando que alguns relatos eram baseados em fofocas não verificadas. Apesar das batalhas legais, Hollywood Babylon vendeu mais de 225 mil cópias no seu primeiro ano e passou por 6 edições até 1965. O trabalho de Anger tornou-se um clássico cult, inspirando adaptações para cinema e teatro. A controvérsia destacou a linha tênue entre o sensacionalismo e a difamação nas revelações de Hollywood. Tom Cruise, uma biografia não autorizada. Exposição de Andrew Morton. Em março de 2008, a St. Martin's Press lançou Tom Cruise, uma biografia não autorizada de Andrew Morton, que aprofunda os laços de Cruise com a cientologia e relata sua infame aparição em maio de 2005 no programa Today Show, quando pulou no sofá. Morton começou com uma transcrição dos comentários de Cruise, depois citou ex-assistentes que alegaram confrontos nos bastidores com executivos de estúdio sobre os orçamentos de Missão Impossível.
A equipe jurídica de Cruz ameaçou um processo por difamação em abril de 2008, acusando Morton de se basear em fontes não identificadas para a narrativa do pulo no sofá. Os advogados da editora contra-atacaram com imagens de vídeo do segmento do Today Show e documentos judiciais públicos do processo de Cruz de 2005 com contra o tabloide. Em junho de 2008, os advogados de Cruz retiraram a ameaça depois que a St. Martin's Press inseriu uma clarificação na introdução, confirmando que todas as citações foram retiradas de gravações de transmissões e documentos judiciais. A biografia vendeu mais de 320 mil cópias em capa dura em 3 meses e permaneceu nas listas de mais vendidos por 6 semanas consecutivas. A dependência de Morton em transcrições de mídia acessíveis ao público e documentos legais demonstrou como biografias não autorizadas bem fontes podiam neutralizar ameaças de difamação, tornando-se Revelações Internas, de Lindsay Wagner. Uma cena de abertura franca do livro de memórias de fevereiro de 2012, Becoming, mergulha os leitores no tenso mundo da produção televisiva dos anos 1970. Lindsay Wagner começa relembrando sua primeira reunião do Screen Actors Guild em 3 de março de 1976, quando escritores e atores uniram forças durante a greve dos roteiristas. As atas dessa sessão registram o apelo de Wagner por um pagamento equitativo para os dublês em The Bionic Woman e capturam o silêncio de surpresa quando os representantes do estúdio concordaram em reabrir as negociações. A Harmony Books lançou o memoir no dia 14 de fevereiro de 2012, e dentro de semanas, revistas da indústria o saudaram como um relato interno, sem precedentes. O coração da narrativa de Wagner está em uma negociação privada que ela liderou com os produtores da série em 22 de abril de 1976. De acordo com um contrato de participação nos lucros datado de 5 de junho de 1977 e reproduzido no livro, Wagner garantiu pagamentos residuais para os membros do elenco que anteriormente tinham sido retidos. Memórias muitas vezes passam por cima de minúcias legais, mas Wagner inclui trechos literais do acordo assinado, completo com sua assinatura na página 12. Esses detalhes prepararam o palco para um processo por difamação, apresentado pelos produtores no Tribunal Superior de Los Angeles, em 10 de maio de 2012, sob o número de caso BC 487219. A queixa alegava quebra de contrato e afirmava que a representação de Wagner sobre a conduta deles havia prejudicado reputações e violado cláusulas de confidencialidade. A Harmony Books montou uma defesa legal baseada em documentos primários. O contrato original de participação nos lucros e as transcrições do sindicato dos atores com a assinatura de Wagner foram apresentados como prova. Em sua decisão de 17 de agosto de 2012, o juiz Robert N. Block observou que o relato de Wagner se baseia em contratos autenticados e registros de reuniões contemporâneos e rejeitou todas as alegações por falta de mérito. A decisão destacou a importância de preservar documentos originais ao relatar eventos contestados. No final de 2012, Becoming havia vendido 75 mil cópias em capa dura, permaneceu nas listas de best-sellers por 8 semanas e inspirou um renovado interesse nas lutas trabalhistas por trás da televisão dos anos 1970. A fonte meticulosa de Wagner transformou um memorando pessoal em um modelo legal para defender revelações de insiders. You'll Never Eat Lunch in This Town Again, confissões ousadas de Julia Phillips. Um prefácio explosivo nas memórias de maio de 2001 de Julia Phillips, You'll Never Eat Lunch in This Town Again, imediatamente define o tom com um memorando vazado da Columbia Pictures de 1975, delineando alegações de má conduta executiva. Phillips, a primeira mulher a ganhar um Oscar de melhor filme como produtora de Golpe de Mestre em 1973, vira o jogo expondo os próprios executivos que antes celebraram seu sucesso. A Random House publicou o livro de memórias em 8 de maio de 2001, e as encomendas antecipadas ultrapassaram 50 mil exemplares, impulsionadas pela curiosidade sobre o santuário interior de Hollywood. O livro dedica um capítulo inteiro a uma entrevista gravada em 1983 com um advogado sênior do estúdio que confessou encobrir alegações de assédio sexual. Essa transcrição aparece de forma literal e destaca uma alegação de Phillips de que o silêncio corporativo permitiu abusos repetidos. Columbia Pictures entrou com uma ação no Supremo Tribunal de Nova York em 18 de junho de 2001, sob o número de processo 6.123.445, exigindo 5 milhões de dólares por difamação e violação de confidencialidade. O estúdio alegou que Phillips havia violado uma cláusula de confidencialidade em seu contrato de produção de 1973 e que suas alegações eram baseadas em rumores. A Random House montou uma defesa vigorosa produzindo as gravações originais da entrevista de 1983 e memorandos internos do próprio departamento jurídico do estúdio que corroboravam o relato de Phillips. Em 2 de outubro de 2001, a juíza Helen Friedman rejeitou o processo por falta de demonstração de malícia real, citando a decisão histórica da Suprema Corte no caso New York Times Co. contra Sullivan. A decisão afirmou que até mesmo revelações escandalosas desfrutam de proteções da primeira emenda quando respaldadas por provas contemporâneas. Você nunca almoçará nesta cidade novamente.
Vendeu mais de 120 mil cópias em seu primeiro ano e se tornou um texto essencial nas escolas de cinema que estudam dinâmicas de poder em Hollywood. A disposição de Phillips em publicar transcrições e memorandos sem filtros transformou suas memórias em um estudo de caso sobre como provas documentadas podem proteger autores de acusações de difamação. Wishful Drinking. A inabalável memória de Carrie Fisher. Um único termo de autorização assinado. Formulário, datado de 15 de outubro de 2008, abre o livro de memórias de novembro de 2008 de Carrie Fisher, Wishful Drinking, e concede permissão para publicar trechos de sessões de terapia. Fisher relata seu diagnóstico de bipolaridade em 1985, seu primeiro tratamento eletroconvulsivo em 1987 e um tenso encontro em 1977 com um psiquiatra do estúdio que questionou sua aptidão mental para as refilmagens de Star Wars. Simon Spotlight Entertainment lançou o livro em 18 de novembro de 2008 e cópias promocionais geraram burburinho com trechos francos na People Magazine. O livro de memórias cita vários psiquiatras e executivos de estúdio dos anos 1970 e 1980. Um psiquiatra não identificado entrou com uma ação no Tribunal Superior de Los Angeles em 2 de dezembro de 2008, sob o número de caso BC 406.789, alegando invasão de privacidade e violação de confidencialidade médico-paciente. Simon Spotlight respondeu apresentando a autorização assinada e as notas de terapia editadas, que incluíam as iniciais de Fisher em cada página. Em sua decisão de 10 de fevereiro de 2009, o juiz Mark Adjuas indeferiu o processo, afirmando que o formulário de consentimento claro de Fisher atendia a todos os requisitos legais para a divulgação de registros médicos pessoais. Wishful Drinking vendeu mais de 85 mil cópias em capa dura durante seu primeiro mês e liderou a lista de não-ficção do New York Times por 3 semanas. O sucesso das memórias levou a um espetáculo solo na Broadway indicado ao Tony em 2009, onde Fisher dramatizou ainda mais suas batalhas com o vício e a fama. Seu caso criou um precedente para memorialistas enfrentando processos de privacidade, ao demonstrar o poder protetor de formulários de liberação explícitos e a importância do consentimento autoral ao publicar detalhes médicos íntimos. Rebel. A vida e a lenda de James Dean. Detalhes contestados de Donald Spot. Um relatório perturbador do legista, datado de 30 de setembro de 1955, inicia a biografia de março de 2015 de Donald Spot, Rebel, A Vida e a Lenda de James Dean, e confirma que o Porsche Spyder, de Dean, colidiu com um Ford que vinha na direção contrária, a 82 milhas por hora. Spot complementa esse registro oficial com uma carta de amor de 1954 recém-descoberta, autenticada pelos arquivos da Universidade da Califórnia em Los Angeles e citada na íntegra ao longo de 5 páginas. A HarperCollins lançou o livro em 10 de março de 2015 e as vendas antecipadas chegaram a 40 mil cópias, baseadas apenas em pré-encomendas. A família de Dean entrou com uma ação no Tribunal Supremo de Nova York em 12 de abril de 2015, sob o número de índice 1502/2015, alegando difamação e violação de confiança. A queixa visava a interpretação de Spot sobre a correspondência privada de Dean e sua afirmação de que Dean tinha pensado em deixar Hollywood em prol de uma carreira artística europeia. HarperCollins produziu a carta original com documentação de procedência das coleções especiais da UCLA e uma cópia certificada das conclusões do legista do Departamento de Medicina Legal do Condado de Los Angeles. No dia 8 de julho de 2015, a juíza Sandra L. Towns rejeitou o processo por falta de mérito, escrevendo que o trabalho de Spot baseia-se em fontes primárias autenticadas e não constitui uma declaração falsa de fato. Rebel. A Vida e Lenda de James Dean vendeu mais de 65 mil cópias em capa dura até meados de 2015 e permaneceu nas listas de mais vendidos por 5 semanas. A pesquisa meticulosa de Spot em arquivos demonstrou como relatórios oficiais e correspondência autenticada podem defender biógrafos contra litígios agressivos movidos por patrimônios.